Shalom, shalom, brahot. Eu cheguei, o vídeo estava ali, eu não sei. Shalom, brahot. Shabbat shalom, mevorah leikulam. Gente, eu tô gravando este vídeo sobre a Parashá Bo, porque eu tô, assim, como eu posso dizer, muito mal. O câncer, ele tá me afetando bastante. E eu vou ter que fazer alguns procedimentos. E eu gostaria que quem pudesse ajudar nesse período, é, até março, tá? Até dia 4 de março, poder ajudar, eu vou deixar aqui na descrição, até mesmo no vídeo aqui ao lado, desse lado aqui, eu creio, é sobre doações, quem quiser doar para tratamento do câncer, tá? E porque eu faço pelo SUS, é gratuito, mas tem algumas coisas que eu vou ter que comprar. Então, vamos lá. Para Shaboa é o livro de Shemot, que é o livro Êxodo 10, 1 a 13, 16. A Haftorah é Miahu 14, desculpa, 46, 13, 28. Bom, a mensagem, a mensagem da Parashá, ela, ela vai falar tanto da remissão dos primogênitos, como de Lashon Hara. E devido a muita coisa estar acontecendo, eu resolvi falar sobre a Lashon Hara, que a Lashon Hara nada mais é do que falar mal de outra pessoa, mesmo que seja verdade, e que porventura a pessoa não possa se defender, e também se essa pessoa não está causando nenhum mal à comunidade, não há necessidade de se falar nada a respeito dessa pessoa. Infelizmente, no Brasil, as comunidades judaicas e alguns rabinos da comunidade judaica, é, até mesmo aqueles que são aclamados e não estudaram, e eles estão fazendo algo tipo de Lashon Hara, uma coisa que não deveria acontecer. Né? Se a gente for para a ética dos pais, né, que é a Pirkei Avot 1:17, o Rabi Shimon, filho de Ramban Gamliel, ele declarou: toda a minha vida cresci entre os sábios. Ele fala isso: e jamais encontrei algo melhor para uma pessoa que o silêncio. Então, isso está em Pirkei Avot 1:17. E isso pode-se dizer que esse é um bom conselho. Por que é um bom conselho? É, Você já ouviu que às vezes muitas pessoas acham que nós devemos ficar em silêncio do que falar alguma coisa? Até mesmo quando eu eu estava com saúde, que eu trabalhava no hospital e trabalhava como professor universitário na área de saúde. E eu dizia, quando tinha reuniões pedagógicas, eu dizia que eu entrava mudo e saía calado. Né? Por quê? Porque na minha concepção de reuniões pedagógicas, só uma pessoa vai lá falar, as outras vão começar a querer falar também, para ver se surge alguma solução de algum determinado problema. Termina a reunião e vai continuar a mesma coisa do que era antes, sem nada ter acontecido. Então, certamente é melhor ficar calado na maioria das vezes, que talvez não surta o efeito que você gostaria de ter.
e principalmente quando se trata que a melhor sabedoria, né, você está lá no meio dos sábios, é melhor ficar em silêncio. Então, se você não tem nada de bom para dizer, melhor então que fique calado, né? Isso é uma base essencial. Então, se você vai abrir a boca para falar mal de uma pessoa, tá? É melhor que você fique calado, né? Porque você está transferindo, porque a Lashon Hara, a má língua, a língua que fere uma pessoa, ela fere, ela, ela destrói a alma de quem fala, a alma de quem ouve e também mais aquele que está sendo difamado, né? Aquele que está sendo difamado. Pessoas que se dizem servas de Deus e falam mal uma das outras, pode ter certeza que não são servas de Deus. A melhor coisa é ficar calado. Este é um clássico, um clássico. É uma palavra clássica para tudo, né? Mas o aforismo de Rabbi Shimon é mais profundo que os clichês. Afinal, ele vai alegar, né, que não há nada melhor que o silêncio. Nada mesmo. Nada mesmo se compara ao silêncio. Porque o silêncio ele é muito importante. Eu costumo dizer quando eu, a minha formação é em genética molecular e eu sou doutor em genética molecular, e quando eu ia participar de palestras e que tinha um médico palestrando, é, por mais que eu não concordasse com ele, eu ficava calado e também não falava nada, tá? Eu acho que é, era mais ético de minha parte me manter calado em meio à explanação daquele doutor que estava fazendo, que a visão dele era aquela, por mais que minha visão fosse diferente daquilo. Então, para enfatizar o valor do silêncio, o Rabi Shimon, ele continua dizendo o seguinte, que a explicação é mais, como eu posso dizer, mais sugêneres que ele faz, é que as palavras elas podem produzir pecado. É como se fosse o telefone sem fio, né? O marido sai de casa de manhã e diz para a mulher assim, para testar a mulher dele, ele diz: mulher, eu coloquei um ovo. E a mulher olha, né? Não acredita, eu tô falando para você, eu coloquei um ovo. E a mulher vai lá dele, chama uma amiga, porque ela tem uma amiga, vai dizer: olha, não fala para ninguém. O marido disse que não era para falar mais para ninguém, mas ele botou um ovo pela manhã. Mas ela, ao invés de dizer que é um ovo, ela fala que são dois. E a amiga passa isso dizendo que são três. E quando ele chega à noite em casa, ele já postou mais de 2.300 e poucos ovos. Então, isso já vira uma calúnia, uma difamação. Você falar, conjecturar, isso é o pecado da Lashon Hara. Então, o que ele quer dizer que as palavras proferem pecado? Que, que nunca devemos elogiar uma pessoa? Não, claro, jamais é uma bênção? Também não. Ele está se referindo, ele não a todos os tipos de palavra, né? Mas o que tipo ele quer se referir? É justamente que precisamos de uma máxima inteligência, tá? Para nos proibir de amaldiçoar as pessoas. Porque quando você fala mal de uma pessoa ou que você conjectura algo ruim de uma pessoa, você na verdade você está amaldiçoando essa pessoa.
Então, Maimonides, ele faz um comentário sobre o que é Avot e levanta três questões. Né? Ele explica que existem cinco categorias de discurso. Desculpa. Discurso associado a uma mitzvah, discurso que devemos tomar cuidado, né? Ter cuidado de evitar, discurso que é repulsivo ou degrada, o discurso que expressa amor e o discurso que é permitido. Então, ele coloca essas cinco categorias de discurso. Então, o que ele quer dizer? Que um discurso associado a uma mitzvah inclui estudar a Torá em voz alta, tá? Esse tipo de conversa é exigido, né? Na verdade, devemos dizer palavras de Torá na prece e a todo tempo. Então, a primeira categoria, segundo Maimonides, classificada como positivo obrigatório, tá? O discurso que devemos tomar cuidado, ter cuidado de evitar, inclui falso testemunho, mentir, mexericar, praguejar. Mexericos, conversas frívolas, porque quando você fala mal de uma pessoa, você acaba introduzindo nesse processo, tá? Da fofoca, que é o mexerico, tá? Coisas que a pessoa nunca fez. E isso vai fazer com que também a pessoa que ouve sobre aquela pessoa, por mais que nunca tenha conhecido, gerar uma antipatia por aquela pessoa, tá? E você vai fazer com que essa pessoa pragueje contra outra pessoa que ela nem conhece. E talvez a sua atitude relacionada a isso acaba causando um mal maior tanto para você, porque você vai ter que continuar afirmando uma coisa que talvez não seja verdade e, e prejudicando essa pessoa. Eu tenho um primo, quando eu cheguei aqui nessa cidade, que eu cheguei, não vou citar a situação em si, mas uma pessoa da comunidade veio falar para mim que o meu primo usava entorpecentes. E em nenhum momento ele usou na vida. E, mas ela afirmava que sim. Tá? Então ela causou um problema. Então é isso que acontece na maioria das comunidades judaicas hoje em dia no Brasil. São muito aculturizadas, falam muita besteira de outras pessoas, de outras comunidades. É, e isso é uma prática que a Hashem não quer. Isso é uma prática de um goi, não de um erudi. Então, devemos não praticar isso. E existe também as pessoas que se dizem judias e que fazem esse tipo de coisa. E às vezes nem são judias. Estão querendo se afirmar como judias e acabam tendo práticas não muito, vamos dizer assim, ortodoxas, no sentido de não falar mal de uma pessoa, de falar mal de uma pessoa, quer dizer, desculpa. Então, a Torá, ela proíbe o envolvimento com esse tipo de discurso. A Lashon Hará, na verdade, literalmente é linguagem do mal, linguagem do mal. Então, qualquer discurso que ofenda outra pessoa, mesmo que as declarações sejam verdadeiras, são linguagens do mal e a Hashem não concorda com esse tipo de coisa, tá? Então, é uma proibição, tá lá na Torá em Vaikra, né? Que não andeis com mexerico no meio do vosso povo, não andeis com fofocas. A fofoca é um mal terrível.
E pessoas que querem ser judias ou estão se planejando a ser judias, ou pessoas que são judias e esqueceram dessa prática, é melhor começar a pensar muito bem no que estão fazendo, porque essa prática ela é proibida pela Torá, por Hashem. Esse é um discurso que Shimon ben Gamliel é, ele fala que sobre a questão do silêncio, tá? Ele está incluindo essas duas as categorias do silêncio, tanto a mitzvah de estudar a Torá, que é melhor ficar em silêncio e aprender, e a mitzvah de não fazer mexerico, que é melhor você ficar calado do que ficar falando mal da vida dos outros por aí. Então pare de falar mal da vida dos outros. Pare de ser invejoso. Pare de se meter onde você não é chamado. Tá? Isso é o discurso que é repulsivo, acaba ou degrada, ele tem a ver com um cara tagarela, né? É uma conversa que não tem utilidade, que não beneficia uma pessoa espiritualmente ou materialmente. Não vai te beneficiar em nada. E aí não há uma proibição inequívoca contra esse tipo de discurso, pois ele não envolve amaldiçoar ou mentir, etc. Tá? Mas ele não tem qualquer valor. Então é bom nós evitarmos esses hábitos, abandonar esses hábitos, né? Então, conversas vãs, são conversas desperdiçadas, é que nem elogios negativos, cumprimentos ambíguos, né? Que você não gostaria de cumprimentar. Então, isso são coisas que não são repulsivos aos olhos de Hashem. São maus hábitos. Então, tomem cuidado. Evitem fazer esse tipo de coisa de sobre Lashon Hará, né? É óbvio que não devemos falar falsidades ou ofender os outros, tá? Com nossas palavras, assim como também é óbvio não tagarelar novidades, e novidades são uma perda de tempo e fôlego, tá? Isso o discurso permitido inclui a conversação que envolve negócio, família, saúde, atividades financeiras cotidianas necessárias, como comer e beber. Não há nada inerentemente positivo ou negativo neste sentido de conversa. Falar ou não falar, né? Ficar, vai ficar sempre a critério da pessoa. Mas fofocar, falar mal de alguém, fazer lachon hará, linguagem do mal, isto é proibido. Então, cuidado com as vossas vidas e evitem estar falando mal das outras pessoas. Meu God Shabbos, Shabbat Shalom a todos. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e se você puder ajudar-nos no tratamento do câncer, dará o Pix aí descritivo, ok? Shabbat Shalom a todos, Hashem nos abençoe.